Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o episódio 5 do Lipocast, esse podcast do bem. E aqui já quero pedir para você se inscrever, tá, no nosso canal. Curta aí o nosso vídeo, tá bom? Para ajudar o nosso trabalho aqui. Comente, compartilhe também com seus contatos, que vai ajudar muito a gente aqui no YouTube, tá bom? E quero agradecer também, antes da gente começar aqui, quero agradecer aos nossos apoiadores, a Academia Lipoquema, aqui de Pará de Minas. Agradecer também a loja Pop Story, a Billwork, escritórios compartilhados, onde a gente está gravando aqui, e ao nosso amigo, o produtor do audiovisual nosso aqui, Lucas Marques. Muito obrigado a todos vocês. No papo de hoje, a gente vai ter uma verdadeira aula de empreendedorismo, tá bom? Eu estava aqui, antes da gente começar a gravar, acompanhando ele falar, o nosso entrevistado, com o Gustavo, né, aqui da Lipoquema, que está acompanhando com a gente aqui. E assim, eu fiquei só ouvindo porque a aula dos dois lados aqui, e eu estou muito feliz de estar conversando com ele hoje. A história dele é sensacional e eu fiz questão, né? A gente faz questão de compartilhar com você, tá bom? Nosso convidado, Álvaro Alves, da Líder Capas. Álvaro, cara, obrigado demais por você estar aqui falando com a gente hoje, tá bom? E eu tenho certeza que a gente vai sair desse episódio aqui com muito conhecimento e muita referência do trabalho que você faz. Muito obrigado. Obrigado, Germano. Obrigado pelo convite, né? O pessoal do Lipocast. É um prazer estar falando daquilo que a gente gosta de fazer, gosta de executar, que é a maior mola social do mundo, que é capaz de mudar a vida e mudar o caráter, mudar tudo na vida de uma pessoa. Chama-se empreendedorismo e é a salvação, na minha opinião, do mundo, né? Trazendo uma pessoa de um lugar e levando ela a outra através do empreendedorismo. Então, eu sou apaixonado por isso. Cara, e assim, só antes da gente até começar, o pessoal deve estar olhando, isso aqui é um mimo muito bonitinho da Academia Lipoquema, tá bom? Pra mim, pro Álvaro também. E eu não vou fazer. Agora eu não vou fazer merchan, não. Nós vamos conseguir esse merchan depois, tá? Mas é um chocolate muito gostoso, tá bom? Chocolate de cacau, muito gostoso. Mas eu não vou fazer o merchan, não. Ô, Álvaro, cara, você já até respondeu um pouquinho da primeira pergunta que eu vou te fazer até. Muito se fala em empreender, empreendimento, empreendedorismo, mas o que é realmente esse conceito, a essência do empreender? Empreender ou empreendedorismo entrou muito em moda e em foco nos últimos anos. Hoje os empreendedores são meio que popstars, né? São pessoas que, quem de nós aqui não segue um empreendedor, né, nas redes sociais? Então a gente pega lá, tem vários empreendedores em série que a gente conhece das redes sociais e que fizeram popularizar o tema, né, que antes era meio que o empreendedor era meio visto como o empresário malvadão e etc. Mas isso hoje está mudando, porque às vezes a gente pega lá o empreendedorismo e as pessoas acham que todo empreendedor ou ele é rico ou ele é famoso ou essas coisas assim, né? Esses conceitos que mudaram, né, com o tempo. Só que o empreendedor é aquela pessoa que ela é inconformada com o status quo dela hoje. Ela é aquela pessoa que ela não consegue se conformar com aquilo que ela tem hoje. E eu não estou falando de querer ser rico e etc., mas de querer transformar as coisas, transformar a realidade. Então o empreendedor, ele é esse cara sonhador, ele é um cara que tem uma mente, uma cabeça diferente dos demais. Geralmente ele é aquele cara, quando ele desperta para o empreendedorismo, ele se afasta até um pouco das pessoas, porque da maioria dos que estão ao redor, porque ele é uma pessoa que pensa um pouco diferente dos demais. Ele começa a fazer não só aquela cabeça de tio Patinhas, de contar dinheiro, que eu acho que isso é meio que caricato, que as pessoas colocam como caricato, mas na verdade o verdadeiro sentimento do empreendedorismo é o sentimento de construção, de você ver uma coisa sendo construída e ter o prazer de fazer aquilo se tornar realidade. Então é esse conceito de construtor que é o conceito do empreendedorismo, né? Então assim, se eu entendi, para ver se eu entendi, vai além, igual você falou, a gente
faz um conceito, uma classificação de que o empreendedor, muitas vezes esse cara ou essa mulher é bem sucedida, é super rico, igual você falou, é afastado dos demais, ou porque só está pensando no dia e tal, vai além dessa questão de construir um patrimônio, construir talvez uma sociedade, movimentar essa sociedade em torno daquilo que ele está fazendo. É o impacto no mundo, na minha opinião é esse, sabe? Dependendo ali o empreendedorismo, eu vejo dessa forma, é o seu impacto no mundo. Chega uma hora que você quer ser reconhecido naquele meio onde você está. Sim. E o empreendedorismo, ele é capaz de fazer você ser esse tipo de pessoa, construir algo e levar as pessoas junto com você. Então, quando você começa a ver que aquelas pessoas que estão apostando junto com você no sonho, elas começam também a transformar e sair da onde elas estão, mudar de vida, aquilo é extremamente satisfatório. Então, o empreendedorismo, isso não quer dizer que é sobre uma pessoa, é sobre várias pessoas. É sobre mudar, por exemplo, uma cidade inteira. Né? Eu vi um dia desse uma reportagem falando sobre uma cidade aqui de Minas, São Roque de Minas, Sim. que eles colocaram na escola o ensino empreendedor na escola. O que é o ensino empreendedor? Quando você pega uma coisa e faz ela virar 2, 3, é justamente isso. O empreendedor, ele tem essa capacidade de pegar uma coisa e fazer ela virar 2, 3, sempre. E fazer com que isso ganhe escala e monte um negócio. Eles ensinaram às crianças isso, e a realidade de São Roque de Minas, uma cidade pequenininha aqui de Minas, foi transformada justamente porque o empreendedorismo entrou. Então, o empreendedorismo ele é capaz de transformar a vida das pessoas que estão ao redor e da vida também do empreendedor, né? O empreendedorismo é isso, né? Não é aquele negócio distante, etc. Não, o empreendedorismo é aquilo que você pode fazer hoje. O que você pode fazer? Eu trabalho numa empresa. Quer ver uma coisa? Um conceito que é um pouco, às vezes, tirado de contexto. Por exemplo, para me empreender, eu preciso sair da empresa onde eu estou. Eu tenho vários empreendedores dentro da Líder Capas. Pessoas que são capazes de fazer coisas, transformar coisas dentro da própria empresa. E geralmente essas pessoas têm os maiores salários, porque eles são baseados em comissões. Então são pessoas que conseguem empreender dentro da própria empresa. Então são aqueles inconformados. É aquele cara que consegue fazer as coisas acontecerem justamente porque ele não sabe o limite dele. Ele não conhece o limite. Ele sabe todos os dias como ultrapassar esse limite. É isso que eu ia te perguntar. Existe um limite para o empreendedor? Porque, igual você falou, a pessoa que ela está inconformada. E aí ela quer mudar, transformar dentro da empresa ou dentro do grupo que ela está. Só que assim, às vezes ela pensa em algo que é extremamente radical para fazer ou que não seja o momento. Você acha que tem um certo limite para empreender? Tem que ser mesmo no racional, às vezes vai meio no impulso? Como é que você faz esse equilíbrio? Olha, tem algumas fases, né? Tem limites e esses limites são feitos em fases. O empreendedor, inicialmente, ele não conhece muito o limite, né? Haja vista que a gente for ver a quantidade de empresas que quebram aí no primeiro ano, no segundo ano, né, até nos 5 primeiros anos, é enorme. Então, no início, você meio que desconhece o seu próprio limite. Pega lá o cheque especial, pega lá o dinheiro emprestado com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio, suja o nome deles, talvez, isso acontece, né? É normal. No início, você faz tudo por tudo, mas chega uma hora que você precisa organizar o seu negócio. E essa é a grande virada de chave para o empreendedor, quando ele precisa não só se preocupar em vender, mas se preocupar também em organizar o seu negócio. Então eu vejo que há limites em decorrer do momento que você está. No início, como que foi o meu início, né? O meu início eu reinvestia tudo. Então vendia 100, eu punha 100. Colocar, no caso de comprar 100 de mercadoria e colocar dentro da loja. Vendia 200 mil e assim,
né, colocando tudo. Aí, às vezes, atrasava lá uma conta de luz, atrasava lá um aluguel. Era desse jeito, tinha que pagar um aluguel, era 3 mil. Eu tinha 3 mil para ir lá em São Paulo comprar mercadoria. Eu ia lá comprar mercadoria e pedia mais 5 dias lá pro proprietário do imóvel, que todos eles, assim, eu agradeço muito por ter confiado em mim. E deu certo, né, graças a Deus. Demais. E assim... Pegou lá os 3, pedia 5 dias, pedia para segurar o cheque, né? Isso é normal, tá, gente? Às vezes você é taxado como enrolado, como gente difícil de mexer e tal, mas é assim mesmo. Pede lá para segurar 5 dias no cheque e vai e vende para fazer o dinheiro e etc. O início é essa loucura. O famoso você vende o almoço para comprar a janta, né? Isso aí. No início é essa loucura. Então esse é o limite. O limite é o capital de giro, que às vezes você não tem. É o limite no banco que você não tem. É o crédito que não te dão. Né, que vão dar só para pessoas só para empresas que já estão mais estabelecidas no mercado. Esse é o limite do iniciante, do cara que está começando hoje. Isso é normal. Mas assim, por exemplo, você falou de um exemplo até interessante. Você tem 3 mil, tinha que pagar o aluguel e tinha 3 mil para comprar mercadoria. Você comprava mercadoria. Mas você fazia, você tinha essa atitude, porque você via que ali estava dando um retorno. Ou era meio uma atitude tipo, não, vou continuar apostando, assim, tipo, no incerto. Ou já era algo que você, eu investi mês atrás, investi 1.000 e ganhei 3 mil. Então vou investir esses 3 mil que eu vou ganhar 7, 8 mil. Como é que foi? É meio que no início, dependendo do mercado que você está, isso é importante. Porque isso vai definir se você vai quebrar ou não. Porque tem gente que é cego. Está vendo que o negócio não está vendendo e continua comprando. Isso é um problema, porque aí você imobiliza todo o seu capital ali em estoque, né? E um dia, aqui em Pará de Minas, o Sr. Rubens, ele é um senhor, tinha uma farmácia antiga, onde está até a minha loja hoje. Aí ele estava andando na rua direito assim, aí eu parei do lado dele, tinha 90 anos. Aí ele olhou para mim e falou assim, meu filho, tem uma coisa para te falar. Mercadoria não é dinheiro. Aquilo mudou um negócio na minha cabeça, que eu falei assim, é isso aí, porque o empreendedor tem esse negócio, né? Eu tenho estoque, eu tenho dinheiro. E não é, né? O dinheiro é dinheiro, o estoque é estoque. Se você for pagar aluguel, você não vai pagar com estoque, você vai pagar com dinheiro. Exatamente. Mas isso é difícil mudar na cabeça, né? Mas aí chega um momento que você tá comprando tanto e tal, e não está vendendo, cara, dá uma segurada. Olha para o mercado, levanta a cabeça, porque às vezes não é só correr. Às vezes você tem que levantar a cabeça e ver a direção. Para onde você está e não está vendendo, cara, olha uma coisa que esteja vendendo. Se você for em São Paulo, você vai ter uma aula disso. Você chega lá, você olha para a mercadoria, que o cara está vendendo ela no chão, numa lona, no chão, e está vendendo muito aquela mercadoria, com certeza ela vai vender dentro da sua loja. Então isso você começa a entender como que é a visão daquilo que você precisa mudar. Às vezes não é mudar tudo, às vezes é mudar um pouco de coisa, colocar um pouco de coisa a mais dentro da sua loja. Só que no meu caso era uma demanda que estava reprimida. Então tudo que eu colocasse iria vender. Então foi o que aconteceu. A gente investia tudo, colocava tudo, investia tudo que não tinha, na verdade, que eu não tinha. Né? Eu pegava emprestado com alguém, pagava lá o juro de 10%, 5%, 10% e ia tocando o barco. É o início do empreendedor, é isso mesmo. Mas assim, a gente vai falar mais um pouquinho da sua história também, mas eu lembro que quando a Isabela Balbino, nossa primeira convidada, ela veio, ela é formada em Direito. Eu perguntei isso para ela, se ela considerava que no ensino médio, ensino fundamental, tinha que ter aula de direito do consumidor, básico. E eu assim, penso que tem que ter, o pessoal tem que estudar sobre isso, e penso que tem que estudar sobre empreendedorismo, sobre finanças. Você tem também essa opinião, essa visão de que, vamos colocar adolescente para jovem, 16, 15 anos, que já tem que ter um pouquinho de conhecimento para quando formar, já ter uma cabeça um pouquinho melhor estruturada? Eu penso que sim, só que eu também penso o seguinte, que não sei se o nosso sistema de ensino está preparado para isso, tá? Porque tem esse detalhe. Tem muitas cidades que eu ando aí, me informo e tento saber. Tem muitas cidades que têm realmente um ensino, por exemplo, um ensino de educação financeira. Aí quem que dá esse ensino de educação financeira? O professor de matemática. Aí você pega lá, o professor de matemática tem esse conhecimento
para passar para o aluno, talvez ele use até os alunos ficam até sem ter realmente o ensino do que precisa. Então é algo mais profundo, mas eu acredito que sim, a educação ela é capaz de transformar uma sociedade no longo prazo. Então, por exemplo, o caso do direito, né, que você falou, o caso do direito que a Isabela falou, também concordo, em partes também, porque nós não vamos ter professores para poder dar essas aulas. Essa estruturação que é difícil, né? Essa estruturação é difícil porque a gente precisa ser pragmático também, gente. Vamos fazer? Dá, mas dá para fazer? Não dá. Então, só que também, você aprende direito, você é um empreendedor, Gustavo aqui, vocês são empreendedores, eu duvido que vocês não tenham conhecimento de direito trabalhista. Eu acho que quase todos nós aqui tem. Por quê? Porque a gente precisa, certo? A gente usa. Então, eu acredito muito na educação prática. Então, se você conhece, você precisa, faz com que aquilo seja interessante para você. Você fica master em direito empresarial. Por quê? Porque você precisa daquilo. Então, eu acho que as escolas e a educação precisam ser práticas. Às vezes a gente vê muitas escolas e o ensino em si em coisas que não vão ser utilizadas na vida real, no conhecimento prático. Mas também a gente entende também que é um buraco muito mais difícil. É cultural. É preciso realmente. Mas a internet é que veio para mudar isso. Então, talvez até assim, como um complemento, né? De você pegar esses estudos e colocar como um complemento. Até agora começou, eu não sei se foi nesse ano ou vai começar no próximo ano. Não, acho que começou já o novo ensino médio, que já tem uma pegada assim, mas até de forma complementar, porque eu vou falar por mim, assim, eu não tive nenhuma base disso, e embora eu tenha, minha mãe e meu pai atua ainda no comércio, muitos anos de comércio, entende muito, minha mãe também trabalhou muito tempo com o departamento pessoal, entende também um pouquinho, não, ela entende até bem também. Uhum. Só que assim, eu nunca fui muito conversar isso com ele, sabe? E até de cultura também, eu vejo que o pessoal ao meu redor também de família não falava sobre isso, e eu fui aprender meio que, igual você falou, na marra, tipo, eu preciso, então deixa eu pegar para ver o que é. Errando, perdendo dinheiro, né? Então, mas eu acho que assim, poderia evitar um pouquinho disso se tivesse noções básicas, claro que não aprofundar, mas noções básicas. Esse exemplo que você falou, por exemplo, vai dar aula o professor de matemática. Às vezes o professor de matemática está mais fedido do que um aluno que está ali querendo aprender. Então, assim, realmente é um buraco muito complicado. É uma coisa... nossa, é próprio nosso mesmo, né? A gente vai, é do ser humano, a gente só vai saber se a gente precisar. Então, por exemplo, aí é que tá, eu acho que a minha maior briga com o empreendedorismo e às vezes com uma parte do empresariado que tem essa cabeça, que é o seguinte, ele é uma coisa que é para ele, é uma coisa dele, que ele precisa e que ele vai perder dinheiro e ele não estuda para isso. É uma coisa impressionante. Por abrir. Abre e vai tocando, eu vou só vender e pronto, eu não sei fluxo de caixa, eu não sei fazer um balanço, eu não sei fechar o meu mês, eu não sei fechar o cara. E é um negócio que tá ali, olha, você pode quebrar se você não fizer. E às vezes não faz. Porque essa é a segunda etapa. A primeira etapa que eu falei, que é aquele negócio de você reinvestir tudo naquela loucura. Mas tem cara que tem 10 anos de mercado e tá nessa loucura ainda. Cara, chegou a hora de parar e de organizar. Por quê? Porque senão você vai quebrar realmente. Você vai ter lá uma pilha de estoque, com certeza já aconteceu com você, de o cara chegar dentro do estoque da loja dele, todo o dinheiro e todos os sonhos lá que você precisa. Você quer comprar um carro, quer comprar uma casa. Lá, tá tudo lá no seu estoque. Tá e tudo o estoque não vai te dar isso. Porque aí você perde. Aí você chega lá, saiu de moda, não vende mais, está estragado, perdeu dinheiro. Então, olha, coloca a bola no chão. Chega um momento que não é só abrir. Chega um momento que não é só vender. Chega um momento que é organizar, colocar as coisas no lugar. Colocou as coisas nos lugares, aí você pode ir.
Porque a partir daquele momento, chega um momento que você precisa ser profissional. Tem que sair da várzea, meu amigo. Senão você vai ficar na várzea sempre. Você vai ficar jogando lá, não sabe se vai ter dinheiro para pagar aluguel, vai ficar anos nisso aí. Rodando em círculo. Não quebra, mas também não cresce. Mas aí fica lá, né? Fica lá sendo taxado como enrolado. Como um cara que não deu nada. Não, pegou meu cheque aqui, deixou ele voltar sem fundo. Não entendeu? Consegue realizar os sonhos também. Não consegue. E assim, a gente precisa entender que tem muita gente que depende de nós. E eles também estão conosco nos sonhos. Quantos casamentos acabam, cara? Porque às vezes o cara o homem ou a mulher é um sonhador e a pessoa que está com ele não entendeu isso. E aí ele não dá atenção devida, financeiramente que eu estou falando, Sim. Atenção devida para a família, porque o negócio dele é só um negócio, o negócio vai escravizando ele. E na verdade chega um momento que você precisa realmente, gente, olha, pôr a bola no chão, vamos organizar, vamos abrir, vamos pôr um sistema. Quer ver uma coisa muito interessante? Às vezes você chega numa loja, não tem sistema de gestão. Sistema, computador, passar o produto com código de barra, dar baixa no estoque. Fala, tudo no manual. Fazer inventário no final do mês para ver se está faltando produto, se o produto estragou. Qual que mais vende? Vende o preto, vende o branco, vende o amarelo, isso é dado. Você precisa disso. Porque, não, eu acho que vende o preto. Aí você vai lá e compra tudo de preto. Só que às vezes não está vendendo isso tudo. Entende? Mudou a época, né? Mudou. Aquilo ali você começa a se organizar. Você às vezes, você precisa comprar, sei lá, 10 mil, você compra 12, 15, 20, e o dinheiro fica lá parado. Então, e aí você precisa de comprar, você não consegue trocar de casa, você não consegue trocar de carro, você não consegue prosperar, né, em si, no próprio nome da palavra, porque muitas vezes não está organizado. E às vezes é só organizar, é só colocar as coisas no lugar, fazer as coisas organizadas, pegar o seu contador, que às vezes ele está lá só emitindo guia para você. Não, estou só emitindo guia. Manda lá o faturamento para ele emite a guia e pronto, acabou. Cara, você sabia que o seu contador, ele é o seu maior parceiro no negócio? É o seu sócio, né? Cara, ele é o seu maior parceiro, ele é o cara que você pode pedir para ele, olha, se você tiver tudo certinho, pede para ele para fazer para você uma DRE para mandar como é que está o seu demonstrativo de resultado naquele período, naquele ano, naqueles meses. Ele tem essa prerrogativa de te ajudar. Ele não é só um emissor de vou assinar a carteira de fulano, de Beltrano, ele precisa te ajudar. E ele vai te ajudar, com certeza, porque ele gosta disso. Ele gosta que quando você pede ele... Sair um pouquinho também do tradicional, né? Do tradicional, né? Então, precisa realmente... A segunda etapa, talvez o segundo limite do empreendedorismo, na minha opinião, seja essa barreira de organização. De você colocar e realmente ser profissional e deixar de ser amador. E muita gente fica aí, não consegue. Às vezes tem uma loja, 2... no máximo que ele consegue, porque a presença dele na loja é importantíssima. Ele só vende se ele estiver na loja, porque ele atende o cliente, ele faz o fechamento de caixa, ele deposita o dinheiro, porque não confia em ninguém. E aí não cresce, não consegue ter gestão dessa forma. Pessoal, antes da gente continuar o papo aqui, eu quero só agradecer aqui aos nossos parceiros. Vou começar pela Academia Lipoqueima, tá bom? Mandar um grande abraço aí pro Horácio, pro Gustavo, para toda a equipe também da Lipoqueima. A Academia Lipoqueima é a melhor aqui de Pará de Minas, não tenho o que falar não, tá? Salão de musculação completo, um salão amplo, com equipamentos muito bem estruturados, um salão organizado. Você ainda tem aulas de zumba, aulas de spinning e aula de HIIT, que acontece no outro espaço, né, para que as pessoas possam ter mais conforto, né, mais liberdade para fazer seu exercício, tá bom? Ano novo está chegando aí, né, o verão, carnaval, quer ficar com o corpinho em dia, então já sabe, Academia Lipoqueima, tá bom? Fica aqui em Pará de Minas, 2 unidades, ali na rua Major Manuel Antônio, 268, no centro da cidade. Siga também a gente aí nas redes sociais, @Lipoqueima, tá bom? E aí você vai também ter acesso lá, pode entrar em contato para saber os planos, fazer uma aula experimental também, tá bom? Bom, de volta aqui então no papo com o Álvaro da Líder Capas. A gente falou muito de empreendedorismo, né, nessa primeira parte. Álvaro, eu quero saber um pouquinho agora então, você até começou a dar uma pincelada, mas sobre a história da Líder Capas, a sua história como empreendedor. Antes de você iniciar esse empreendimento,
quem era o Álvaro, o que você fazia e o porquê que você decidiu empreender nessa área de, assim, a gente fala líder em capas, mas não é só capa de celular, diversos artigos para celulares, né? Na verdade, a gente trabalha com acessórios. Acessórios, né? Isso. Com acessórios. Então, você pega tudo que está fora o aparelho, a gente tem disponível, né? Então, é meio que isso, é uma marca de acessórios para celular. Você perguntou quem era o Álvaro antes. Isso. Muita gente que me conhece de Alvinho. Então, eu era o Alvinho, eu sou o Alvinho ainda, né? Mas o que acontece? Eu fui criado, minha família é uma família humilde, né? Meu pai sempre foi empreendedor, sempre. Eu não lembro do meu pai parado em casa ou trabalhando assim, com horário. Meu pai sempre vendeu as coisas, a gente foi criado nesse ambiente. São daqui mesmo, para de Minas? Não, nós somos de Belo Horizonte. Eu sou de um bairro de periferia, lá em Belo Horizonte, sabe? Sim. A gente foi criado lá. Eu tenho muito orgulho da onde a gente veio, né? É um bairro carente e tudo, mas é um local assim que forjou a gente como pessoa, né? Então, meu pai sempre ali fazendo os corre dele, correndo atrás. Eu sempre falo isso, que eu não me lembro de ver meu pai lá em casa, parado à toa, sempre correndo, sempre vendendo as coisas, às vezes numa telinha, às vezes ia para o centro de Belo Horizonte para vender as coisas lá. Ele vendia de uma tudo, então? Vendia de tudo, ele sempre teve essa cabeça de empreendedor, sempre teve essa cabeça de montar as coisas, de vender, tanto que ele está com a gente hoje, ele trabalha com a gente lá e ele é meio que o coração nosso lá, né? Ele é o cara que está lá motivando todo mundo, falando de venda e etc. Mas eu fui criado nesse ambiente, né? Minha mãe também ensinou muitas coisas que a gente hoje tem como caráter de honestidade, de fazer o certo sempre. E esse meio que foi um ambiente que a gente foi criado. Então, quando por exemplo, eu fiz... eu lembro que eu fiz 12 anos, essa é uma história legal, que o meu pai ele me deu de presente uma caixa de sombrinha. Uma caixa de sombrinha guarda-chuva. Uma caixa continha, se eu não me engano, era 50 sombrinhas e guarda-chuvas que tinha. Sim. E aí, o que ele fez? Falou assim, meu filho, eu tô te dando isso aqui para você vender. Eu falei assim, pai, mas eu olhei pro céu, não tinha nem uma nuvem no céu. Né? E a gente morava, porque a gente saiu de Belo Horizonte, a gente saiu de lá cedo, porque a criminalidade aumentou muito lá e meu pai fica muito preocupado da gente, né, ter que entrar para esse meio pela influência, etc. A gente sempre foi criado na igreja e tudo, sabe? E meu pai, a gente mudou para uma cidade no interior chamada Itaguara. E descendo aqui para o sul de Minas, a gente morou lá, eu tinha 12 anos nessa época, a gente mudou para lá. E assim, lá foi muito bom, cara, porque o interior de Minas é diferente, tá? É para quem, não, eu sou da capital, você não sabe o que você está perdendo. O interior de Minas é o interior de Minas. Já é um elogio falar isso, porque o interior de Minas é melhor para empreender, é melhor de conversar, é melhor você chega qualquer lugar que você chegar, numa padaria, você vai achar alguém que vai conversar com você, bater um papo. Opa, você tá bom? E você começa e conversa e tudo. É outra coisa. Isso, eu fui para Itaguara e isso, né, ali em Itaguara que eu fui saber o quanto é positivo, cara, o interior. E ali lá em Itaguara eu ganhei essa caixa de sombrinha. Meu pai viajava, né? Sempre viajou, sempre nessa correria, vendendo. Você perguntou sobre vendas de acessório para celular. Meu pai sempre vendeu acessório para celular, que eu me lembre, foi um dos primeiros a vender acessório para celular de porta em porta. Ele ia na porta da loja e vendia no atacado para aquela loja, lembra? Tinha lá as caixas, comprava, às vezes em São Paulo, às vezes em Belo Horizonte mesmo, e saía de porta em porta vendendo nas lojas no atacado. O famoso cara e coragem. Né? Ia sem carro, às vezes no ônibus, bagageiro do ônibus, pegava um táxi, ia pro hotel, ficava lá no hotel. E aí ele me deu uma caixa de sombrinha. E aí na época, eu lembro que tava época de chuva, já estava com época de chuva. Aí eu olhei pro céu, não tinha chovido naquele dia, mas no outro dia começou a chover. E aí eu coloquei lá minha mochila nas costas, colocamos lá a sombrinha, o guarda-chuva e fomos para a rua para vender. Aquilo ali é o que eu falo com você, que nós estávamos falando sobre prática.
sobre aprender na prática. Eu não sabia o poder e a mágica que tinha no empreendedorismo. Porque eu comecei a vender. E aquilo ali é difícil virar a chave, mas aquela sombrinha era só uma sombrinha, mas quando eu vendia, ela virava dinheiro. E aquilo foi uma explosão na minha cabeça, virava dinheiro, cara. E aí eu podia comprar o que eu quisesse. O dinheiro era seu. Não, cara, aquilo para um menino de 12 anos foi uma pum. Então, se eu vender... E você vendeu junto com o seu pai ou você foi sozinho? Sozinho. Porque cidade pequena, então lá tem... Eu acho que hoje tem uns 12 mil habitantes. Então lá é cidade pequena. Eu rodava lá a pé, e rodando, pus a mochila nas costas e fui para a porta do banco. Fui para a porta do banco e comecei a vender. E aí, às vezes por dó, às vezes vi o menino lá vendendo sombrinha lá na rua, e a pessoa vinha, a velhinha comprava, o tio comprava, e você vendia, põe aquele negócio do dinheiro no bolso e ia embora. Aí eu vendi, passei ali um mês inteiro, vendia toda a caixa de sombrinha, peguei, e aí meu pai me ensinou uma outra coisa que é comprar. Porque dentro do circo é vender, comprar, né? Sim. Aí a parte do comprar. E aí eu vendia sombrinha a R$10 na época. E aí eu aprendi, cara, que ela custava R$3,50. Ou seja, eu ganhava R$6,50 por cada sombrinha. Então eu falei assim, cada vez que eu vendo, eu ganho R$6,50. Cara, que loucura isso! Então tem como você multiplicar o dinheiro. Então isso realmente trouxe para mim um benefício assim, de formação de caráter, que a partir daquele momento nunca mais fui o mesmo. E eu acho que foi o maior presente simbólico que o meu pai me deu, foi essa cabeça. E aí eu comecei a comprar, comecei a vender. Aí eu aprendi a comprar e vender. Daqui a pouco eu vi que tinha na cidade, lá em Itaguara, tinha lá o Banco do Brasil, tinha o Bradesco e tinha a Caixa Econômica que era mais para frente. Aí eu tinha 2 amigos que estavam comigo, aí eu falei com eles, olha, é o seguinte, eu vou te dar uma comissão de R$3 e você vai comigo. Cara, você tinha quantos anos você tinha? 12 anos. 12 anos. Cara, 12 anos. Não é nada fora de normal, não. É coisa porque... cara, era dinheiro. Eu estava pensando assim, é melhor, às vezes eu aqui na porta do banco vendendo o meu, ele vende o dele, eu ganho R$3,50 e ele ganha 3. Sim, não, eu tô falando assim, essa questão de associação eu acho fantástico, porque às vezes por essa idade, eu tô ganhando, então eu quero ganhar mais, às vezes não pensa deixa eu associar ele, que eu ganho e ele ganha. Eu acho mas é uma coisa, cara, que é impressionante, não sei se você se lembra quando você tinha 12 anos. Mas é diferente dos 12 anos de hoje. Parece que a gente era mais, sei lá, eu andava na cidade toda desacompanhado. E eu tenho o meu filho lá, eu acho que eu não vou ter coragem de soltar, por exemplo, ele aqui para rodar na cidade, entendeu? Então, tipo assim, os tempos são outros. Cara, os tempos são outros. Lá eu rodava, vinha, entrava no banco, saía, vendia, comprava e saía, né, nesse negócio. Hoje coloca online, né? Não, hoje a turma coloca online, então hoje o Brasil inteiro. dá para fazer isso, os meninos estão mais para frente do que nós, né, lá. Mas era meio que isso, eu descobri isso, aí daqui a pouco tinha um na frente do banco, do Brasil, outro no Bradesco e o outro na Caixa Econômica. Aí os dois estavam lá, vendiam a minha comissão, o meu lucro, eu pegava de todo deles, o que eles vendessem, eles ganhavam R$3. E assim foi, cara. Até o dia que a polícia militar me parou, descobriu e falou que eu não podia vender mais na rua. Aquilo foi muito triste. Porque eu chegava na escola, cara, eles me zoavam de camelô. Cidade pequenininha, Sim. Eu chegava, todo mundo me conhecia, eu tava lá na porta do banco vendendo, aí eles ficavam, ô camelô. E era eu e a minha irmã, a Júlia. E a gente estudava na escola pública lá, na escola estadual. Cara, hoje ela faz registro de marcas e patentes, né, a Júlia. Aí a gente ia pra lá, cara, só porque eles me chamavam de camelô. Eu não achava ruim não, mas aí eu chegava lá no negócio, comprava 2 coxinhas pra mim, 2 pra ela, ia lá, comprava uma coca de 2 litros e comia lá na frente de todo mundo e não dava ninguém. Então, tipo assim, os louros do trabalho, sim, né? E aquilo eu descobri, tipo assim, cara, tem como ganhar dinheiro só trocando as coisas, compra e venda. Isso mudou na minha cabeça, uma coisa que aí a partir daí eu nunca mais parei. Só que aí eu tinha feito 17 anos e passou o tempo e tal, né? E a gente mudou pra cá, pra Pará de Minas. E aí eu tinha 17 anos. Aí, com 17 anos, cara,
quem tem 17 anos está assistindo esse vídeo sabe o que eu estou falando. Você não sabe o que você vai ser e você tem uma pressão enorme das pessoas perguntando: o que você vai ser? O que você vai ser? E aí, vai fazer o que de faculdade? E aí, você vai fazer o que de vestibular? E aí, como é que tá? Então, cara, na minha cabeça, eu não queria fazer nada. Entendeu? Eu não queria nada. Queria só terminar o Eu ensino queria médio, vender, pronto. queria sair vendendo e etc. Eu tinha minha esposa hoje, a Rebeca, eu já estava namorando com a Rebeca. E aí, cara, aquela preocupação, a gente que é da igreja, então a gente casa cedo mesmo. A gente tem esse negócio de casar cedo mesmo. Então eu pensei assim, pá, eu preciso de alguma coisa que me dê estabilidade para poder, para mim não trazer preocupação e etc. Aí meu pai: não, vai vender, senhor. Vai empreender, vai vender alguma coisa, vai abrir um negócio. Não, e tal. Eu falei: seu pai, mas tô querendo fazer um concurso para polícia militar. Eu querendo fazer concurso para polícia. Eu fico imaginando eu polícia hoje. Pensa. Aí assim, não foi. Acabou que as coisas não foram e tal. E aí eu fiz 18 anos na época. Aí eu fiz 18 anos e eu precisava tirar a carteira de motorista, só que eu não tinha dinheiro. Meu pai também estava passando, na época, meu pai, depois vocês vão ter a oportunidade de conversar com ele, ele é um cara ele quebrou muitas vezes, tem uma experiência de negócio, de vida muito grande, e nessa época ele tinha realmente, assim, quebrado tudo, e eu não tinha grana para tirar carteira. Aí eu fui lá na Autoescola Nacional, sem nenhum real no bolso. Aí o Marcos foi e me vendeu lá a carteira de motorista sem eu dar nenhum real no bolso. Aí eu fiquei devendo 6 meses o Marcos, lá da Autoescola Nacional. Fiquei devendo. E aí depois de 6 meses, aí eu tirei a carteira com 3 meses. Aí depois de 6 meses ele me ligou: ô Álvaro, tal, você tá devendo aqui, cara. Você Tá, me paga. Me paga, ué, e tal. Aí eu fui. Aí na época eu tirei a carteira. E na mesma época eu abri uma conta no Bradesco. Cara, aí lá no Bradesco, eu cheguei no Bradesco e fui abrir uma conta. E na época, não sei se vocês lembram, eu abri uma conta no Bradesco na agência dos Correios. E aí eu abri uma conta no Bradesco na agência dos Correios. E aí eu fui na agência do Bradesco para pegar um talão de cheque, porque eu pensei assim: eu vou pegar o cheque, que eu vou trocar esse cheque, porque meu pai conhecia pessoas que trocavam cheque, né? Ia lá, você fazia o cheque pré-datado, e aí a pessoa trocava e te dava o dinheiro e te cobrava os juros, né? É assim que funciona. Não faça isso em casa, mas era assim que funcionava. Você não tem crédito? É bom falar para quem tem 17 anos, tá vendo o vídeo, cheque é um cartão de crédito, só que é tipo um cartão, mas funciona no... Não, você porque hoje... promete que vai pagar alguém, pode ser que não pague. É tipo isso. Tem que falar. Aí você faz lá, peguei lá, aí eu cheguei no negócio lá, no Bradesco, e eles não liberaram o talão de cheque pra mim. Aí eu fiquei bravo. Eu fiquei: não, mas não é possível. Meu nome tá limpo. Por que vocês não me liberaram e tal? Aí um gerente, cara, lá do Bradesco me chamou lá dentro e falou assim: o que você tá querendo, meu filho? Tô querendo um talão de cheque. A moça falou aqui, a gerente que falou que não posso, minha conta é nova. Eu falei assim: não, vai lá no caixa lá e pode tirar o seu talão, vou desbloquear aqui pra você. Aí desbloqueou, aí eu tirei lá, imprimi o talão lá e tal. Foi bacana. Foi bacana, cara. Um dia desse eu encontrei com ele, até agradeci ele, cara. O cara, jeitado, ele não tá trabalhando lá mais, não. Uhum. Aí, cara, o que aconteceu? Eu peguei os cheques, aí meu pai, sempre me ajudando, falou assim: vai lá e tal, no negócio lá e troca o cheque. Aí eu fiz lá os cheques pré-datados e troquei o cheque. E aí eu levantei o dinheiro. Eu levantei lá, na época foi R$2.500. E parcelei em 3 vezes. Aí eu tinha um amigo, cara, o Gideão, que ele tinha um carro. E eu não tinha carro, eu não tinha nem carteira na época, né? Tava no processo. Tava no processo de tirar a carteira. E aí o Gideão foi e falou assim comigo: não, senhor, vamos sair e tal. Aí eu ofereci o Gideão, eu falei assim: eu te dar 10% do que a gente vender no dia, eu vou te dar 10% pra gente poder sair e vender, né? E de porta em porta, igual meu pai fazia. Só que aqui na região. E aí isso eu não sabia, cara, mas isso já era uma escola para mim. Veja como Deus faz as coisas, né? Já era uma escola para mim de conhecer as cidades, de saber as cidades ao redor. Aí eu tinha cliente em Nova Serrana, tinha cliente em Itaúna, tinha cliente de Vinópolis, todas as cidades que hoje eu tenho loja.
Eu Já tinha foi fazendo clientes, esse contato, né? já fui nas cidades vender no atacado. E aí eu fui fazendo isso. Comprava, vendia, igual eu expliquei para vocês. Comprava tudo, vendia tudo, dava os 10% pro capa, película, carregador, fone de ouvido, essas coisas, vendia para lojas de acessório. Não tinha loja de acessório para celular, é importante dizer isso. Era você e o Gideão. Eu e o Gideão, a gente saía. Eu e o Gideão, a gente saía lá e saía vendendo e tal. Aí não tinha loja de acessório para celular, só existia 2 tipos de loja nesse segmento de telefonia, que era a TIM, lojas credenciadas, TIM, Vivo, Claro e Oi. E loja de assistência técnica, ou seja, o cara não focava no acessório, o negócio dele era consertar celular e o outro vender plano. Os dois, e eu ia nessas lojas para vender, para sair vendendo no atacado. Aí o que aconteceu? O Gideão, por determinadas coisas que aconteceu, ele não quis continuar, só que aí na época eu já tinha tirado a carteira e eu precisava financiar um carro, porque eu não tinha carro, eu só tinha carteira. Aí o que eu fiz? Fui lá no Marcos, né? Paguei o Marcos. Eu paguei, viu, gente? Não tô devendo nada. Paguei o Marcos. Fui lá e financiei um carro 100%, sem juros, com juros, né? Lá na Lua, fui e financiei 100%. Até um amigo meu, na época, você podia avalizar para fazer financiamento no banco. E aí ele me avalizou, cara. Ele me avalizou, o Bira, eu até agradecer ele me ajudou muito nesse sentido, me ajudando a comprar esse carro. Ele foi lá, assinou, e aí eu comprei o carro, financiado. E aí eu comecei a ir sozinho. A partir daí eu comecei a ir sozinho, e fui fazendo a rota, e etc e tal. Aí existem coisas que acontecem na vida da gente, que é Deus. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que a melhor coisa que existe na vida de alguém é fé. E na época, cara, a Rebeca teve um sonho que eu capotava o carro, bati o carro, capotava o carro e tal. Aí eu fiquei com medo, né? Fiquei com medo. Aí, rapaz, eu tava indo pra Sete Lagoas um dia e eu dei uma pregada num cachorrão, quase do tamanho do cavalo. O cachorro vai bater no meu para-brisa, amassou meu carro, aí eu já fiquei meio com medo. Aí depois o pastor lá da igreja falou assim, eu tenho também aqui um sonho aqui, cara, que... você batia o carro. Aí eu falei assim, segunda vez. Aí nós começamos a orar nesse sentido. Falei assim, Senhor, então se é da tua vontade eu parar de viajar, porque é o meu ganha-pão viajar, eu não consigo fazer outra coisa a não ser viajar, então abra uma porta para mim, para nós podermos parar de viajar e trabalhar e tal. Aí eu andando na rua direita um dia, a primeira coisa foi o seguinte, ali de frente a Giros ali, onde até um negócio de filtro hoje, tem um ponto de ônibus, ali onde era Gatinho Motos, eu acho? Gatinho. Do outro lado da rua... Na 8 de maio? É rua 8 de maio? Esse negócio de gás? Não, aqui pra cima, tem a praça ali do... Sim, Praça Melo Viana. Aí desce um pouquinho, aí tem um ponto de ônibus... logo do lado assim, e tem uma loja que vende filtro. Minas Filtros, eu acho que chama, não sei. Ah, tá. Na Rua do Rosário, no caso. Na Rua do Rosário. Na Rua do Rosário. Descendo aquela rua do chá de panela. Isso. Sim. Aí eu tinha pegado uma loja ali fui na imobiliária, peguei a chave, tinha uma loja alugando. Eu falei assim, vai ser a minha primeira loja aqui. Aí, cara, você ia vender os acessórios. Eu ia montar minha lojinha lá de acessórios, né? Lá. Aí foi, por coincidência do destino, eu fui na imobiliária e ele me falou que precisava de avalista. Eu nem sabia o que era avalista. Eu falei, o que é avalista? Não, avalista é que assina para você, tem que ter 3 vezes o valor do aluguel, ganhar, comprovado, etc. Eu não conheci ninguém. Aí eu fui entregar a chave e desisti. Rapaz, eu fiquei muito triste nessa época, nesse dia. Só que aí um dia eu tava andando na rua direita, eu e meu pai. E aí eu vi, cara, um bequinho alugando de frente ao Banco do Brasil. Aquele bequinho pequenininho, apertadinho, mas tava lá escrito aluga-se. Aí eu liguei. Quanto que é o aluguel? É um salário. Na época, era 550 salários na época. Ele falou assim, é um salário. Aí eu falei assim, abre aqui pra nós ver. Aí chegou o Rubinho, que é até o proprietário do imóvel nosso aqui
Pará de Minas. Aí chegou o Rubinho, olhou pra mim e tudo, e abriu lá a bequinha, aí eu entrei lá dentro, tinha um banheiro tal. Aí ele falou assim, aí eu, com vergonha, né? Eu falei, eu só não tenho avalista. Não tem problema não, tá aqui o contrato. Na hora ele tirou, não sei se ele tirou o contrato do bolso. E aquele mágico, pré-moldado, sabe? Pôs meu nome e tal, eu fui lá e assinei. Assinei e aluguei lá o imóvel. Ele confiou em mim para me alugar lá. E hoje, né, é um amigo também, né? Agradecer ele por isso. Aí ele me alugou lá e aí que tava. Eu tinha só mercadoria. Eu não tinha móveis, eu não tinha mais nada. Eu só tinha as capinhas. E assim, pouca ainda. Porque eu tava começando. Sim. E aí, cara, nós fomos lá e compramos lá as grades lá e colocamos na parede. E a caixa da mercadoria virou o balcão. Grade, no caso, você fala que aquelas gradinhas de telinha. A gente colocou na parede toda, colocando um parafuso aqui, um parafuso ali, travamos ela e fizemos lá uma parede de tela de um lado e do outro. Ô, gente, se vocês tiverem a oportunidade de ver, é ali onde, de frente ao Banco do Brasil, é apertadinho mesmo, gente, não tem como. É um bequinho. Aí virou uma outra loja. Não, era. Só que aí virou. Hoje a Escala Seguros parece que tá lá. A Escala você até tinha me falado, acho que é 1 metro de. Acho que 5 de comprimento, 5 de comprimento e 1 metro de largura. Cara, era isso. Muito pequeno. Muito pequeno. Fora que você tinha que fazer esse negócio. Você falou, colocou de um lado e de outro, então você diminuiu um pouquinho. Diminuiu, né? mais. Porque a Rebeca, eu lembro que a Rebeca falou assim: não, vamos comprar alfinete para pendurar elas, para ficar bonitinho o alfinete. Aí nós fomos lá no Cabrito, compramos os alfinetinhos e fizemos lá, ficou bonitinho, rapaz. A parede ficou colorida, né, de capinha de um lado e de outro, e fizemos. Tem uma foto dessa no meu Instagram, depois se vocês quiserem ver lá, tem lá, de um lado e de outro capinha. Aí tinha sombrinha, vendia sombrinha também. Sombrinha nunca saiu vendia sombrinha, começava a chover. Você sabe que o comércio é assim, quem tem varejo sabe. Começou a chover, acabou o comércio. Acabou o comércio, pode. Tem. Aí eu falei assim, não acabou o comércio, vamos vender sombrinha. Aí eu vendia sombrinha, guarda-chuva e tal lá também. Aí colocou e tal, e o fundo da loja, até então não tinha balcão, virou uma caixa de papelão. Só, cara, que aí eu tinha meus clientes, né? Aí eu perguntava, cara, eu tô querendo montar uma loja de acessório para celular. Eu não vou consertar e eu não vou vender plano. Eu vou pôr só acessórios para celular. O cara, você é doido? Mas eu tenho essa loja aqui, acessório aqui é só para pagar o café dos meninos de tarde. Esse negócio aqui não dá margem não. Só que eu tava dentro da loja do cara, apoiado no balcão, toda hora chegava alguém: você tem capinha para esse celular aqui? Tem não. Você tem capinha para esse celular aqui? Tem não. Você tem capinha para esse celular aqui? Tem não. Não vendia por quê? Porque não tinha. E aí aquilo me deu um estalo. Eu falei assim, toda hora tem gente aqui, vindo aqui, pedindo, e ele não quer comprar. E eu oferecendo para ele achou que era conversa de vendedor, né? Eu falei, não compra, só vai vender. E ele não quer. Aí tá. Aí montamos lá a loja de capim. Cara, no primeiro sábado, tava eu e Rebeca. A gente abriu a loja, cara, a gente não conseguia atender. De tanta gente. O pessoal, porque ali na Rua Direita o ponto é bom, né? Aqui na Rua Direita passa muita gente. E aí o pessoal, capinha, que monte de capinha, porque ficou lá a parede colorida, né? Que monte de capinha, eu nunca vi esse monte de capinha, não. Você tem capinha para esse celular aqui? Tinha. Vendi, tal. E assim foi. E aí aquilo virou a chave. Aí no Natal seguinte, trabalhou 5 pessoas dentro daquele bequinho. Eu, Rebeca, aí na época tinha mais 3 funcionários trabalhando junto com a gente dentro da lojinha. Não passava não passava não. E dava fila, tipo, no passeio ali, não, galera? Cara, dava fila ali na porta, juntava gente na porta, que aí você atendia uns do lado de dentro, uns do lado de fora. Pega pra mim, aí pegava, aí vinha, e fazia aquele contorcionismo, e um cobrava, aí passava a nota lá pro fundo, pra pôr dentro da caixinha lá do caixa, e tudo, e assim foi, cara, no início. E aí eu lembro que aconteceu um fato que eu acho que é importante, que na época começou a vender tanto que isso começou a chamar a atenção. E aí uma loja do lado da nossa, lá que vendia bijuteria na época, ela colocou capinha também. Falou assim, tá vendendo demais, vou pôr capinha também, porque parece que vende. Ela colocou. Só que
o X da questão era que eu era especializado em capinha. Eu só vendia capinha, então eu entendia de capinha. E aí eles colocaram lá e eu, tipo... o problema foi o seguinte, que eu vendia a R$7 a minha capinha. A capinha deles, eles colocaram a R$2,50. Aí eu tô assim, me quebrou. Aí eu fiquei desesperado, aí me quebrou, e eu não vou vender nada. E a loja começou a vender normal. Porque o pessoal ia lá, não sabia qual era o produto, qual era a capinha. As meninas também não sabiam, porque era um produto novo. Aí teve um dia que aconteceu o seguinte, a minha capinha lá do X201 na época, que era um Nokia X201, tinha acabado, e era o top de venda. Tinha acabado, não dava para mim ir em Belo Horizonte buscar, não dava para mim em São Paulo buscar. Eu fui lá na loja lá do lado, e comprei todo o estoque X201 que tinha e pus na minha loja, comprei a R$2,50 e pus na minha loja a 7. E aí fui vendendo de tudo. Aí acabou do C3, eu ia lá, busquei, comprei tudo, ficou. Aí, por fim... Cara, você foi o maior cliente da concorrência. Acabou, só que eles não colocaram mais, porque as que não vendiam continuou lá. Claro. Então, tipo assim, tem hora que a gente precisa fazer o do limão limonada, entendeu? Às vezes, aí aqui continuou vendendo e deu certo, né? Então, no final das contas... aquilo ali serviu de aprendizado para nós, de começar pequeno. Tem gente que quer começar com uma loja top no centro da cidade, etc e tal. Gente, ninguém começa assim, né? Tem gente que começa, às vezes um herdeiro, alguém que herdou aí um dinheiro pai da mãe, que não é o nosso caso. É difícil, cara, mas aqui dá certo, dá para você fazer. Não sou herdeiro, não tenho dinheiro, meu pai, eu vou parar de se vitimizar, só dá um jeito. A gente dá um jeito. Exatamente. A diferença nossa para os outros, do empreendedor para os outros, é que a gente não fica reclamando. Quer dizer, fica, né? Um dia eu tava voltando de São Paulo, tem muitas histórias, né? Aí eu conversando com o cara, aí como é que tá o comércio? Aí ele, tá ruim demais, o trem tá feio, não tá vendendo. Aí quando o cara desceu do ônibus, o cara entrou numa BMW e foi embora. Aí eu tô assim, não tá vendendo? Imagina se tivesse. Meu pai fala uma coisa que o brasileiro, ele é pessimista na fala, mas otimista na prática. Então na prática ele é otimista. Cara, aconteceu um negócio assim esse ano, que eu vi isso assim, eu não vou falar, porque é muito forte isso aqui na cidade, mas é um ramo aqui, que o pessoal estava batendo muito, tá muito ruim e tal. De fato, os números de mercado não estavam muito bons mesmo, não. E eu lembro que teve até uma reunião entre o pessoal, né, desse setor, e todo mundo falando, não, que tá ruim. E aí, quando saíram do local dessa reunião, que foi aqui no centro, era Amarok, era tipo Hilux, era só carro que, tipo assim, de 100 mil pra cima. E os caras chorando que não tem. Falei, gente, não bate uma coisa com a outra. Casou certinho que você falou. É o otimista da prática. Casou certinho. Pessoal, antes da gente continuar o papo aqui com o Álvaro, a gente vai saber mais como, né, ele contou um pouquinho de como ele começou, ele vai falar mais pra gente. Mas antes, eu quero aqui destacar também a Billwork, escritórios compartilhados, tá? Onde a gente está gravando aqui. O espaço é muito bom. A gente, até quando a gente estava arrumando aqui o espaço, o pessoal veio cá para fazer aula de inglês. Então, assim, são salas muito bem organizadas, tá? Limpas, tá bom? O ambiente aqui é muito agradável. Aqui na Rua Benedito Valadares, bem no centro, o espaço é bom. Tem estacionamento do lado, tá bom? Então, a Billwork, escritórios compartilhados, você faz o seu plano personalizado, da forma que você preferir, por dia, por hora, enfim. Pode entrar em contato lá com a equipe da Billwork, tá bom? Você vai fazer o seguinte, anote aí o WhatsApp, é o 991685097. Ou então o Instagram da Billwork, que é @b.work.escritórios, tá bom? Vou repetir, be.work.escritórios. Pode mandar lá e tenho certeza que a Bruna e toda a equipe lá da Billwork vai te ajudar, tá bom? E quero agradecer aqui também a Pop Store, a loja Pop Store, que essas canecas aqui que você tá vendo, uma comigo, uma com o Álvaro, é da Pop Store, tá bom? Tanto a caneca quanto também a personalização. E aí, o bacana lá da Pop Store, que é o seguinte, além das canecas, tem também squeeze personalizada, tem taças, garrafas, copos térmicos, enfim, tem muita coisa bacana lá.
além de outros vários artigos aí para você que gosta de filme, de séries, é muito bacana, tá bom? Então faz o seguinte, mande aí se está querendo fazer algo personalizado para você no Natal agora, então mande aí já em contato com a Pop Store, fica aqui na Rua do Rosário, tá bom? Vou deixar aqui também no Instagram da Pop Store, é um Instagram novo, eles estão com um novo perfil, você vai mandar mensagem aí e vai adquirir o seu produto, o seu serviço, tá bom? Muito obrigado também à equipe da Pop Store. Voltando ao papo aqui então com o Álvaro, a gente dá continuidade, Álvaro, de uma loja de 1 por 5, hoje você tem 61 unidades, cara. Como é que foi esse boom da Linder Capas? Assim, qual foi o momento chave para vocês para expandir, até mesmo num período difícil que foi a pandemia? O crescimento da Linder foi um crescimento muito grande nesses últimos anos. Do 1º ao 9º ano, a gente saiu lá do Bequim, reformou, fez uma loja grande. A gente abriu mais lojas aqui na cidade, abriu aqui ao redor. E a gente ficou do 1º ao 9º ano, nós chegamos a 9 lojas, do 1º ao 9º ano. Então, tem uma média de 1 loja por ano, né? E aí, dentro desses 9 anos, a gente criou, bem dizer assim, o corpo da Linder, né? Que é as estruturas, até a forma, por exemplo, você entra numa loja aqui em Pará de Minas, você entra numa loja lá em Uberlândia, é a mesma loja. Até a visão da loja mudou, né? O conceito visual, loja, o conceito visual da loja, criou a marca, criou, por exemplo, instalamos o sistema da loja, porque tem muita gente que deixa para crescer muito para instalar. A gente instalou ainda quando pequeno, eu fico imaginando, depois de grande, para instalar um sistema para funcionar, difícil, não funciona. Né? Parte fiscal, a gente colocou tudo em ordem, né? Porque no início a gente sabe que é difícil, quem é empreendedor sabe como é que é. Às vezes você está lá no meio, depois passa para o simples, e aí, né, organizamos tudo nessa parte. Fizemos os processos que precisam de treinamento, de montagem, de como funciona a loja, de como vende, de comunicação, de treinamento. Isso tudo nos 9 anos. Então a gente estruturou, abriu um CD, centro de distribuição aqui em Pará de Minas. Então, tudo nesses 9 anos. Quando a gente foi dar o passo para crescimento, isso foi em 2018, 2019. Que a gente deu os primeiros passos para crescimento, que aí abrimos a 10, abrimos a 11, a 12, a 13, e aí nós chegamos em 17 no início de 2020. Isso eu já estava com lojas programadas para abertura, com contrato feito e etc. E aí chegou o fatídico dia 20 de março de 2020. Terrível. Ninguém imaginava como seria. Ninguém imaginava como seria. Eu achei que não ia dar em nada, porque mas você não viu, você não sabia como é que ia ser, cara. Ninguém imaginava, o cara tava lá na China, na Itália e tal, no Brasil vai chegar? Não chega não, gente. Aí chegou no Brasil. E aí dia 20 de março de 2020 fechamos as portas de todas as 17 lojas nossas. Eram 17 lojas fechadas, com lojas já contratadas, com contrato batido. Eu tinha comprado um mundo de mercadoria para pôr nessas lojas. Meu caixa já estava preparado para a expansão. Então eu não tinha aquele caixa para poder lidar com isso, para suportar isso, para suportar esse crescimento e tudo. E aí, cara, eu lembro que nós pagamos todo mundo, pagamos lá os aluguéis, pagamos funcionário, ninguém foi demitido nessa época. Foi até um dos papéis do governo nessa época que eu acho que foi um negócio acertado, que foi aquela questão de ele pagar uma parte da folha de pagamento. Então você pagava 30% e ele pagava 70%. Isso fez com que eu não demitisse todos os meus funcionários, porque eu já estava para demitir, já estava lá com a folha lá para demitir todo mundo. E isso preservou os empregos deles. Eles ficaram em casa recebendo e a gente ficou fechado por algum tempo. Passou algum tempo, a gente, né, colocou lá fez algumas modificações e a gente reabriu. Até um dia desse eu postei uma frase que fala assim, que você não pode ultrapassar, o Ayrton Senna falava essa frase, você não pode ultrapassar 15 carros em um dia de sol, mas num dia de chuva sim. Então quer dizer,
nos momentos mais difíceis, talvez sejam os momentos de maior oportunidade. Cara, que frase top pra caralho. Eu nunca tinha ouvido falar dela. É isso aí. Nos dias de sol você não ultrapassa 15 carros. Mas nos dias de chuva, sim. Então, foi o que aconteceu com a gente. Aí a gente pegou, voltou para dentro da operação. E vamos lá, gente, vamos descer o pau. E começamos. E aí, os pontos nas cidades que estavam vagos, porque manda muito ponto, tá, gente? O comércio, o varejo. Ah, não, minha loja não está vendendo. Talvez você mudar ela de lugar, pôr ela numa esquina, num lugar que tem mais a ver com o seu público. E aí, cara, começou a aparecer, porque o pessoal começou a fechar a loja. Aí, aquele monte de loja alugando na cidade, tipo, ponto que você pagaria luva de 150 mil, 200 mil reais para só chegar e montar a loja, ponto alugando. Aí eu falei assim, que isso? Vamos descer o pau. E aí começamos. E aí montamos uma estrutura para poder começar a crescer com velocidade. Resultado, nos 2 anos de pandemia nós saímos de 17 lojas e encerramos assim, o dia que falou assim, tirou a máscara, eu estava com 53 lojas. Que a gente absurdo, cara, é absurdo, 17. Assim, cara, e assim, abrindo 2 por mês, 3 por mês, e a gente estruturou a empresa inteira, virou uma linha de produção para montagem de loja. Os balcões das lojas, as ilhas das lojas eram todas padronizadas, só mudava, tinha 3 tamanhos, a gente tinha uma pequena, uma média, uma grande, e a gente pegava uma loja, por exemplo, com 15 dias, a gente alugava uma loja e entregava ela inaugurada. Então, chegava e montava com quebra-cabeça mesmo. Chegava, balcão, ilha, slat na parede, colocava rebaixamento de gesso, trocava o piso, colocava a placa, e tudo assim, programando, com 15 dias, inaugurava uma, 15 dias inaugurava outra. Ia fazendo, e virou uma linha de produção, e a gente saiu de 17 e fomos para 53 lojas no dia que a gente tirou a máscara. E assim, mas nesse período teve um momento muito tenso, que foi 2021, que foi a onda roxa, que fechou, foi assim, muito rígido. Vocês ficaram fechados? Como é que foi esse período, assim? Vocês conseguiram abrir para questão de... não sei, porque, cara, assim, eu trabalho na imprensa aqui, trabalhei nesse período, foi um período muito triste que muita gente, infelizmente, não conseguiu manter. Né? Igual você falou mesmo, o pessoal começou a alugar aqui, você andava na rua direita, a cada 3 lojas, 4 estavam lá, aluga-se. Sim, como é que foi isso, essa superação? Teve 2 momentos, né? A pandemia, a gente em 2020 fechou e 2021 também fechou, né? Veio a onda roxa e tudo. Lamentável, assim, muita gente perdeu, né, parentes, a gente perdeu tio. Foi o pior, assim, o emprego você recupera, mas isso aí Mas assim, cara, assim, assim, eu falo que graças a Deus a gente tinha um governador que tinha consciência. E aí ele colocou critérios que você mais ou menos sabia a previsibilidade de fechar ou não. Sim. Quando que ia fechar, quando não ia, tá subindo, tá descendo, tá subindo, como é que ia e tal. E aí, cara, e deu autonomia para os prefeitos abrirem também. E aí, na época, todo mundo foi pro home office. Alguém aqui já tinha ouvido falar de home office antes? Ninguém. Trabalhar em casa? Ninguém. Aí o cara teve que ir obrigatoriamente para casa. E aí ele teve que comprar webcam, aí ele teve que comprar o ring light, que é o negócio de luz, aí ele teve que comprar o fone de ouvido dele, e tudo isso eu vendo. E aí, cara, na época, tipo assim, as vendas, elas cresceram de uma forma exponencial. Foi muito bom para mim nessa época também, né? Nesse caso de venda. Teve muitos setores que foi ruim, mas para mim, nesse caso, ficou bom. E como tinha assistência técnica, a gente foi considerado na onda roxa como... Essencial? Essencial, me fugiu a palavra. Como serviço essencial. E aí a gente ficou aberto, né? Com todos os negócios de segurança, seguindo todos os processos deles. Algumas cidades a gente teve que brigar para ficar aberto e tudo, mas aí a gente foi e deixou lá as lojas ficaram abertas, e aí a gente conseguiu expandir dessa forma, porque eu sempre falo que você precisa estar preparado para um momento certo, na hora certa, e Deus te ajuda.
Então foi um momento que Deus colocou a mão e as coisas foram assim, graças a Deus. Hoje a Líder Capas é a maior rede de acessórios de celular de Minas Gerais. A gente tem um market share dentro da região. Hoje a gente está na região do Centro-Oeste Mineiro, né? Todas as cidades do Centro-Oeste Mineiro. A gente está no sul de Minas e em todas as cidades do sul de Minas. A gente está no Triângulo, todas as cidades no Triângulo. Em market share, a gente já fez esse estudo. A gente tem uma boa parte no mercado de acessórios para celular. Então hoje, dentro, assim, com a mesma marca, matriz e filiais, a gente é uma das maiores do mercado de acessórios para celular em Minas Gerais. Isso tudo dentro da pandemia. Então, porque ainda nem acabou, né? A pandemia ainda está aí, né, pessoal? Sim, no conceito, mas assim, o que aconteceu com isso? Foi um crescimento sem planejamento? Não foi um crescimento sem planejamento. Nós pensamos em tudo que precisava. A gente tinha metas estabelecidas, metas a cumprir. Então, tipo assim, às vezes a pessoa fala assim, aquele cara ali é um super-homem, é um super empreendedor e etc. Não, cara. É só você parar e pensar um pouquinho, não fazer as coisas sem pensar, sem ter um mínimo de planejamento. Agora, tem gente que planeja demais e não sai do lugar. Também tem esses, né? Tem. Que às vezes é o super planejador, mas pouca prática. Ele não coloca em prática. Eu acho que é muito mais a prática e você ir resolvendo os problemas dia a dia, e aquele problema não pode se repetir, né? O princípio básico é esse. Ou você aprende, você nunca perde, ou você aprende ou você ganha. Então, se você perdeu aqui, na próxima não, meu amigo. Eu paguei, perdi 30 mil reais. Não, você não perdeu 30 mil reais. Você aprendeu e esse aprendizado custou 30 mil reais. Então, no próximo você não perde mais. Então, o que a gente foi aprendendo com o tempo é que as coisas realmente, assim, é 1000 maravilhas. Teve vezes você querer enforcar uma pessoa? Tem. Normal. Ainda mais com muitas lojas, né? Muitos problemas. Muitos problemas. Trabalhar com gente não é fácil. E assim, a empresa cresceu e todo mundo que estava junto, que apostou no negócio, cresceu junto e hoje a gente está aí. E se Deus quiser, não vamos parar de crescer e vamos continuar. Tomara. E você falou que a gente até conversava isso aqui antes. Aliás, acho que você até falou quando a gente estava gravando, a questão da pessoa, né? O empreendedorismo, às vezes tem muito mais a ver com a pessoa do que com o dinheiro. Eu imagino, e você falou algumas vezes aqui de treinamento, você tem esse foco com os seus colaboradores. Você acredita que eles também foram essenciais essa questão de você expandir dentro de uma pandemia? Porque eles são a porta de entrada para o sucesso da empresa, né? Não só da LDK, mas de qualquer empreendimento. É o funcionário, que é o que chega, oi, bom dia, oi, boa tarde. Acho que, assim, eu penso assim, não sei se você tem essa... Cara, eu lembro, eu gosto muito de contar a história. E um dia o dia 20, fatídico dia 20 de março, eu sentei lá dentro da empresa e eu pensei assim, como que eu vou pagar esse povo? Eram quantos funcionários na época, você lembra? Na época, cara, eram 17 lojas, tinha uns 70 funcionários, mais ou menos. Hoje são quantos? 250. Hoje é 250. Tinha uns 70 funcionários na época. Uhum. E aí, cara, um chegou perto de mim, se não tiver, cara, aí se você precisar de um dinheiro emprestado, a gente te empresta aqui. Aí o outro chegou, funcionário chegando e falando isso, cara. E aí eu parei para pensar, cara, que no final das contas é sobre pessoas. Sempre foi sobre pessoas. Cara, não, é porque é sobre o processo, cara, coloca a pessoa certa. A pessoa certa, talvez tá dando dor de cabeça, é porque tá a pessoa errada. Troca a pessoa, coloca uma outra pessoa que tem a ver. Eu sempre falo assim, qual que é a formação que você pede para tal cargo? Eu falo assim, querer. Se eu quiser, meu amigo, ela aprende. Se ela quiser. Agora, essa pessoa pode ser um PhD, formado em melhor universidade do mundo. Se o cara não quiser, não vai. E aí, cara, a gente viu a líder crescendo e as pessoas que estavam junto com a gente crescendo também. Porque boa parte do resultado, vou te falar, que uma grande parte do resultado são pessoas. São pessoas. Cara, eu não sei como as pessoas às vezes alguns empreendedores não valorizam isso. Só que por outro lado, você não pode ficar refém de pessoas, tá?
As pessoas são a base e a mais importante dentro da organização. Só que o empreendedor não pode ficar refém. Ah, não, se fulano sair da minha loja, eu vou quebrar, vou parar de vender e etc. Se você tiver um manual direitinho, se você tiver uma fórmula de como fazer, você troca. Você pode vir a trocar e ele também não quer ficar dependente, preso, né, ao negócio sempre. Então você precisa trabalhar, cara, com inteligência. Inteligência no sentido de como que você quer que você aborda o cliente? Quais indicadores você quer que seu vendedor tenha? Como é que você organiza os indicadores? Por exemplo, quais são os grandes indicadores dentro da Líder Capas hoje comerciais, tá? Então, tem 3 grandes indicadores, né? Que é o ticket médio, as peças por atendimento, que é o PA, e a taxa de conversão. Então, como que eu consigo metrificar isso? Primeiro, o sistema, né? Primeira coisa, o sistema. Sistema de gestão. Quantos produtos esse vendedor está vendendo por cada cliente? E aí você começa a ver se aquele vendedor é bom ou ruim, ou se ele está bem ou está mal, ou se ele está realmente se esforçando ou não. Por quê? Todos os nossos produtos eles são complementares. Então, você tem lá a capinha. Então, automaticamente, uma pessoa que compra a capinha, você oferece a película. Aí tem a película traseira, aí tem a película de câmera, aí tem um fone de ouvido. Então, uma coisa vai ligando a outra e você consegue fazer uma venda agregada com mais qualidade. Então, você chega e fala assim, qual que é o meu sistema de vendas que vai funcionar aqui dentro do meu negócio? Dentro do negócio nosso, a gente entende que o nosso ticket médio não é um ticket médio alto, né? Eu não sou um cara que vende, por exemplo, iPhone, iPad, essas coisas, que tem ticket aí de 4, 5 mil. Eu sei, eu entendo, e o meu negócio é esse, vender produto 50, 80, 90, 30, 20, 10, o meu negócio é esse. Sim. Então, eu preciso entender o meu cliente, e o meu cliente é esse. E aí eu faço uma programação para o meu vendedor. Então, meu vendedor, eu vou te treinar. O que é PA? Peças por atendimento. O que é ticket médio? Ticket médio é o valor que você vende por cada cliente. Então, automaticamente, quanto maior o ticket médio, menos clientes você precisa atender, menos clientes você precisa converter. Então, talvez, o próprio vendedor, se ele não entender isso, ele é aquele vendedor que, por exemplo, ele só vende uma peça por cliente, uma peça por cliente, uma peça por cliente. Ele vai precisar ele faz 20 vendas, uma peça por cliente com ticket de R$50. Se ele faz 10 vendas, ele faz R$500. O outro, se ele faz um ticket de R$100 e com as mesmas quantidades de vendas, ele faz R$1.000, ele dobra a quantidade de resultado só quando ele muda essa chavinha de fazer com que o seu ticket médio aumente. Então, qual que é o segredo que você precisa trabalhar? Trabalhar o seu ticket médio. Que talvez a pessoa o menino está focado só, talvez, em vender e não vender com qualidade. Precisa vender com qualidade. Então. Foca na quantidade, né? Às vezes um produto mais em conta, mais barato e não foca nessa questão. É isso, Ele foca por exemplo, a maioria dos vendedores foca na quantidade de vendas que ele faz no dia. É normal isso. Quantas vendas eu faço no dia? Que isso aí também influencia na taxa de conversão, mas isso aqui nós vamos falar mais para frente. Uhum. Mas ele, além dessa primeira etapa de vender, ele precisa vender com qualidade. Então, vender 2 produtos, automaticamente ele aumenta o quê? O ticket médio. Então, ele aumenta o PA e aumenta o ticket médio. Então, fazendo aumentar os 2, ele vai precisar trabalhar menos. Ele vai precisar trabalhar com mais... você vê que você atende o cliente com mais atenção, atende ele melhor. Porque o cliente que ele é mal atendido, primeiro, ele não compra. E ele marca a loja. Ele marca a loja. Terceiro, talvez ele compre só o que ele precisa e vai embora. Então o ticket fica baixinho. Uhum. E a peça por atendimento, o PA, fica baixinho. Então você começa a avaliar, olha, realmente tem alguma coisa acontecendo ali, vamos lá, vamos mexer. Então o ticket tem que aumentar, o PA tem que aumentar e a taxa de conversão precisa aumentar. Então esses 3, tá vendo? Isso eu estou falando só do setor comercial. Que você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar para que você tenha melhores resultados, que talvez não seja um ponto.
Ah, não, o ponto meu tá ruim. Não, talvez todo mundo que entra na sua loja entra e compra um item só. Se você trabalhar para vender 2 itens, e isso é feito em supermercado há anos, você entra no supermercado, você vai chegar lá, tem lá o arroz lá no fundo, aí você vem, para quê? Para aumentar aumentar as suas peças por atendimento. À medida que ele pega o arroz lá no fundo, ele vem comprando, vai enchendo o carrinho. Quando chega no caixa, ainda tem chocolate na beira do caixa. E eu compro. E aí todo mundo compra. Porque a taxa de conversão na montagem do layout da loja do supermercado influencia muito no que você vai vender ou comprar. Então aí você acaba pegando ali o produto e chegando no caixa. Às vezes você entrou para comprar um arroz e sai. O pessoal tem vezes que me liga me xingando, falando assim: eu entrei na sua loja para comprar uma coisa só, eu tô saindo aqui com a sacola cheia. É porque os meninos são treinados para isso. Eles têm um treinamento para que as pessoas não comprem só porque eu entendo que os meus produtos são realmente de ticket baixo. Se eu não aumentar a quantidade de produtos, eu não aumento o meu ticket médio. Se eu não aumentar o meu ticket médio, a loja não chega onde ela precisa chegar. Essa questão do supermercado, eu me recordo que eu já fui no supermercado para comprar um tipo de produto. E aí essa questão de conversar, cara, eu sou muito fácil para isso. Eu cheguei, entrei, comecei a olhar uma coisa, outra coisa. Eu saí do supermercado, comprei alguns produtos que não tinha necessidade nenhuma e o que eu tinha que comprar eu não comprei. Já aconteceu isso comigo. E assim, eu acho muito bacana essa questão de estratégia, porque acaba que ali quando entra na Líder Capas ou em qualquer outra loja, esse tipo de estratégia, a gente tem esse tipo de problema, nós consumidores. Às vezes eu entro para comprar uma capinha, estou precisando de uma, inclusive. Aí vou lá, o vendedor, olha, eu tenho um foninho aqui e tal. Eu falo, mas pô, eu não escuto. Aí eu penso, não, mas eu estou querendo começar a fazer uma caminhada. Para fazer caminhada eu vou precisar de um foninho. Às vezes eu nem tenho aquele problema de momento, mas eu crio aquilo para mim, de certa forma, que vai ser bom para mim. Eu acho que isso vai agregando, eu acho muito bacana, de verdade. Pode falar. Mas um detalhe importante nisso é que se você pensar sozinho isso, quer dizer que o vendedor falhou. Eu falo assim, quando ele oferece. Então, tipo assim, tá ali conversando, aí ele fala, aí um fone de ouvido, você não tá precisando. Aí aquilo vai e te abre um gatilho. Mas aí que tá o X da questão. Se ele só oferecer, isso não é apresentação de produto. Entende? Olha para você vai lá para comprar uma capinha. Péssimo vendedor, né? Você vai lá para comprar uma capinha. Não, eu só te explicando como que é, porque vai acrescentar. Isso é bom, porque às vezes é até uma forma diferente da gente ver. Acrescenta para o nosso público. Quer ver uma coisa? Você vai lá para comprar uma capinha. Aí, se eu te oferecer um fone de ouvido, ótimo e tal, talvez você compre e tudo. Só que você precisa olhar a sua necessidade. Quer ver uma coisa? A sua película está descascando. Ó. Tá. O vendedor ele precisa ser inteligente a ponto de saber a necessidade do cliente. Porque 90% dos clientes compram por dor. Se você não trocar a película aí, a próxima vez que seu celular cair, ele pode quebrar a tela. Você está pondo a capinha e eu acho que você deve colocar a película. Eu estou aqui para te ajudar eu estou aqui para te ajudar a fazer a melhor escolha. Eu tenho essa película aqui que ela é muito boa. Você pode deixar cair, você tem filho, você pode deixar ele cair, o seu menino pegar ele, deixar estragar, ou mesmo trabalhando você quebra e tudo, vamos trocar? Entendeu? E aí tá, vamos trocar? Aí você fala assim, não, vou ver depois e tal. Olha, tudo bem, a gente pode ver depois, eu espero que você volte aqui, mas eu acho que você deve realmente trocar esse agora. Eu tenho aqui um produto muito bom, eu tenho um aqui que dá para você quebrar o galho, porque do jeito que está, você pode vir a tomar prejuízo. Vamos colocar mais um produto desse? Vamos colocar uma película dessa? Aqui, olha aqui do meu celular. Cara, achei que você ia arrancar uma, eu já ia comprar. Se você arrancar, eu compraria agora aqui a película e... Olha aqui no meu celular. Aí você olha. Aí eu falo assim, vou fazer um teste para você. Aí você pega lá um martelinho, alguma coisa e na bate. Tela do celular. Aí a pessoa fala assim, nossa, a película é boa mesmo. Aí você troca a película. Então você usa a parte da dor, né? Aí você acabou de pôr a película. E é importante focar
o produto e vender ele. Tem vendedor que chega e começa a vender. Ah, não, então vamos pôr um foninho, vamos pôr isso, vamos pôr aquilo. Não. Foca na película. Convenceu a película? Convenceu a capinha? Convenceu. Fechamos. Check. Vamos lá. Película. Convenceu? Check. Vamos pôr agora? Vamos lá. Vendemos a película. Ele instalou a película aqui. Deixa eu te falar um negócio. Você sabia que o seu aparelho, na hora de vender, ele pode desvalorizar muito por arranhão traseiro na carcaça dele? Desvaloriza tipo metade. Você pega um aparelho, você compraria um aparelho com a traseira toda arranhada e tudo. E você sabia que às vezes a capinha não protege contra isso? Que às vezes você está na praia, entra uma areinha aqui, você nem vê. A hora que você vai vender pro cara, você tira a capa de trás, está lá, a traseira toda arranhada. E nós temos um produto que funciona muito para isso aqui, que é a película traseira. Então, você coloca a película traseira... Estou impressionado, velho. Você coloca a película traseira no aparelho e você faz com que você não perca dinheiro na hora da venda. Agora é o quê? Você vai perder dinheiro se você não colocar. Então, coloca. Aí você... Ah, não vou, não quero. Não, depois eu volto. Tem esse negócio de depois eu volto, né? Olha, depois você pode chegar e já ter arranhado, aí não adianta. Seu celular tão novinho, olha pra você ver. Você comprou ele que dia? Aí tal. Eu comprei ele mês passado, olha pra você ver. Mês passado tá novinho, tá na hora, no lugar, a hora certinho de colocar. E outra coisa, eu tenho esse produto, ele é muito bom e tudo. E a gente facilita aqui pra você, parcela aqui em 4, 5 vezes e tal. Então vou colocar. Sapeca lá. Aí a hora que chega no caixa, por isso que é importante, os produtos de ticket mais baixo, eles precisam ficar perto do caixa. Eles precisam ficar mais perto do caixa para que na hora da conversão, na hora de fazer o pagamento, você tente converter mais um produto. E aí você chegou na beira do caixa, e eu estou ensinando meu concorrente a trabalhar, né? Aí, mas tá bom. Chegou na beira do caixa, tem lá uma película de câmera. A película de câmera nossa é R$10, que é a películazinha que coloca aqui só na câmera, né? Uhum. E a maioria dos aparelhos, você sabia que às vezes você coloca ele assim, ó, e a câmera tá para fora, ele pode bater e quebrar, cara. Que coisa, vou quebrar a tela do. Acontece muito com iPhone, principalmente aparelhos mais caros. Ele pode bater e quebrar. E aí a gente tem um produto para esse, que é a película de câmera, é só R$10. Coloca aqui no meio, você parcelar em 5 vezes, dá R$2 por mês. Bom, colocar não pode colocar. Você coloca e fecha a venda. Então você vendeu película da frente, película de trás, capinha e película de câmera. PA de 4, ticket médio, que o cara entrou para comprar uma capinha de 20, vai dar R$150. Entendeu? Aí você acaba fechando a venda ali, fazendo a venda. Cara, Ó, a gente vai continuar o papo, eu vou dar um recado aqui que eu vou acabar comprando. Eu escolhi o caso, comprei, que olha aqui, eu tô precisando muito urgentemente. Ó, mas eu quero falar aqui, quero agradecer agora ao cara do nosso audiovisual, Lucas Marques, tá bom? Se você precisar aí de vídeo institucional para sua empresa, você que está querendo investir também em rede social, o Lucas faz os vídeos, faz a edição, fica muito bacana, tá bom? Vai seguir ele aqui no Instagram dele, @LucasMarques, ok? E lá você vai conferir os trabalhos, tá? Que ele faz, ele produz, ele publica lá. Você vai ver que o trabalho é de qualidade e lá mesmo você já pode entrar em contato com ele e tá agendando, tá bom? Então, valeu, Lucas Marques. A gente recomenda, ele trabalha com a gente aqui no Lipocast. Bom, de volta aqui então ao papo com o Álvaro. Cara, você deu uma aula aqui pra gente agora e para muita gente que está acompanhando em casa também, que tem que pensa em abrir seu negócio, ou que tem seu negócio, o que você falou vai servir de exemplo para diversos tipos de empreendimento, né? Mas vamos falar agora, a gente está chegando em 2023 e, assim, no aspecto econômico é um ano de incertezas, né? Você, a Líder Capas, tem pretensões de continuar esse plano de expansão? Vocês estão com outros projetos? O que você pode adiantar para a gente aí de novidade para esse ano? Que é um ano que, assim, ano novo a gente tem expectativa, né? Aquele otimismo, esse ano vai ser bom. Mas, ao mesmo tempo, tem um pouquinho de incerteza, como é que vai ser, né? Pela questão política, enfim. O que você pode falar? Cara, eu penso assim, sabe? Sobre negócio, sobre 2023. 2023, dentro da Líder Capas, provavelmente a gente vai expandir com o mínimo possível de risco. Por quê? Tem muita gente que fala assim, questão política não atrapalha e etc. Cara, atrapalha.
Muito. Atrapalha muito. O varejo é muito suscetível a decisões políticas. O varejo é muito suscetível a decisões políticas. E hoje a gente realmente, dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo, a gente não sabe como que vai ser 2023, quem que vai estar à frente da economia, a gente não sabe. É uma incerteza, e quem não entende, só quem está fora do negócio não entende o que eu estou falando. Por quê? Vou explicar. Existe dentro de nós, empreendedores, o espírito animal do empreendedor. Tem até um livro que fala sobre isso. Animal Spirit do empreendedor. O que é esse espírito animal do empreendedor? Às vezes a gente corre riscos maiores do que a gente pode correr. Porque o nosso espírito animal está falando para você investir e abrir, sem saber se você vai ter o retorno ou não. E isso é baseado em quê? No otimismo. Ah, não, vai dar certo. Ó, tá todo mundo preparando aqui para dar certo e tal. Por isso que tem até pesquisas, você vai ver no jornal, essas revistas que falam sobre negócios, etc. Eles fazem pesquisas de como que está o humor do empreendedor, do empresário. Verdade. Por quê? Porque se o empresário está animado, ele coloca dinheiro. Se ele está desanimado, ele retira dinheiro. Ele pensa até mais, por exemplo, às vezes numa renda fixa está dando mais. Num investimento aqui que você faça no mercado financeiro, dá mais. Só que o animal spirit dele está falando para ele, não, abre mais uma loja. Abre mais um negócio, investe, vamos colocar dinheiro e tal. Por quê? Ele está animado com aquilo. Aquilo vai trazer para ele um benefício. E tem muita gente que não entende isso. Acha que o empreendedor ele tem que investir, ele tem que colocar dinheiro, ele tem que pôr e etc. Gente, não é assim. Então, provavelmente, em 2023 vai ser um ano que a gente vai estruturar as bases internas da empresa e provavelmente eu não vou expandir igual a gente expandiu até aqui. Então, a gente vai esperar aí 1 ano, 2 anos para ver como que vai ser o futuro, porque a partir do momento a gente não é brincadeira. A gente tem muitas famílias que dependem de nós, muitas coisas dependem de nós, então realmente eu não sei como que vai ser, sinceramente. Mas o que eu já orientei dentro do meu financeiro, dentro dos nossos planejamentos, é não expandir em 2023 e esperar para ver como que vai ser. Dependendo, se for positivo, ótimo. Se for negativo, fazer o quê? Chorar. Pé no chão, né? Pé no chão. Chorar. Pé no chão. E aqui, você tem igual, hoje são 61 lojas. Não tem como a gente até não falar disso. Você pensa em transformar a Líder Capas numa franquia? A gente pensa. Na verdade, a gente já tem lá uma formatação pronta de franquias. Só que eu acredito muito, e isso é uma coisa importante para o empreendedor, tá? O empreendedor precisa de foco. Tem gente que ele abre um negócio, aí ele tem lá um bar, aí ele abre lá um açaí, aí ele abre lá um negócio de sanduíche, aí ele abre uma padaria, aí ele abre... Isso significa, não, mas eu não estou colocando todos os ovos numa cesta só. Você não está colocando, mas sobre empreender é sobre foco. Você precisa de foco. Não, qual que é o seu negócio secundário? Cara, talvez você não tenha nenhum primário. Então, você precisa de foco. Qual que é o nosso foco? Isso dentro até das empresas. O meu negócio, eu foquei em lojas próprias. Então, como eu foquei em lojas próprias, o meu negócio é todo voltado para a loja própria. Então, eu coloco, a gente tem lá os manuais. Eu falei sobre como essa questão de vender aqui. Isso tudo está em manual, tá? Isso está em manual. Como fazer a venda, como abordar o cliente, como fazer isso, qual que é o processo, qual que é o procedimento, qual o uniforme, o que você vai vestir, que hora que vai abrir, como que você conserva, por exemplo, a placa da loja, como que você conserva a parte interna da loja, como você faz o fechamento de caixa. A gente tem tudo isso em manuais. Então, um protocolo mesmo tem que seguir. Protocolo que eu preciso seguir. E aí isso é muito fácil para franquear. Só que eu não vejo que seja um momento certo para a gente lançar a franquia. Então, assim, são lojas lucrativas, lojas próprias lucrativas. Então, por enquanto, ainda a gente não tem essa pretensão de abrir. Está tudo pronto, mas vai chegar um momento certo, a gente vai abrir para franqueados. Hoje, só para
o pessoal tiver tá ligado aí, a gente está gravando no dia, hoje é dia 6, hoje está tendo mais uma reunião do Copom, né, da Selic. A gente vê muito falar disso, Selic, tá falando que ela vai manter em 13,75. Para quem está acompanhando, o que é, assim, qual é o impacto dessa taxa, que é a taxa básica dos juros, para vocês, como empresa, e para o consumidor? Porque você falou dessa questão da política, porque a política, tem muita gente que fala, né, política não interfere e tal, mas, assim, essa decisão que vai ser tomada lá em Brasília, ela vai refletir aqui. Então, assim, como que é essa? Ela influencia para vocês como empresa, como pessoa jurídica e para consumidores que estão ali adquirindo e comprando? Para explicar um pouquinho sobre isso para o pessoal, a gente tem que falar um pouquinho sobre economia. Economia é uma ciência que ela não é diretiva, ou seja, as decisões não são tomadas baseadas somente, eu quero fazer isso. Então, por exemplo, o Copom, que estipula os juros, aqui a taxa básica de juros, a Selic, dentro do país. Por que a Selic está em 13,75? A gente passou por um período de pandemia e que gerou inflação. Inflação é o aumento de preços. É o aumento generalizado de preço. Então, um aumento, outro aumento, outro aumento. Por que aumenta? Porque o empresário malvadão resolveu aumentar o valor do arroz lá no supermercado. Não, gente, não é isso. A quantidade de arroz, ela é finita. A quantidade de arroz no mundo, ela é finita. Não importa a quantidade de dinheiro que você vai imprimir para comprar de arroz, se a quantidade de arroz, ela é finita. Então, se, por exemplo, se você tiver um pouco arroz e muita nota rodando para lá e para cá, não importa o quanto você tem para pagar. Às vezes esse arroz pode valer R$10 ou pode valer R$100, dependendo do quanto de dinheiro está no mercado. E como que esse arroz sai de 10 para 100? Chama-se inflação. E essas coisas vão subindo à medida que tem muito dinheiro rodando. E na pandemia, né, colocou-se muito dinheiro por causa do momento que estava passando, né? E aí agora chegou o momento em que qual que é o remédio amargo para combater a inflação? É justamente você diminuir o consumo. Então você combate a inflação diminuindo o consumo. Então como que você diminui o consumo? Aumentando a taxa de juros. Quer ver um exemplo prático? Você ia comprar um carro em 2020. A taxa básica de juros era 2%. Aí você vou animar, vou trocar meu carro. Tem lá um 2015, vou trocar para um 2018. Não pagar quase nada de juros, sapeca lá um carro novo. Estou sendo estimulado a consumir, a comprar. Quando você sobe os juros, você está falando para o consumidor assim, não consuma agora porque não compensa. Só se for algo muito urgente. Aí você olha para os juros e fala assim, o juro está salgado, hein? Vou trocar esse carro agora não. E isso em grande escala. Pensa em grande escala, todo mundo fazendo a mesma coisa. Isso você faz com que o consumo diminua. Quando o consumo diminui e as suas vendas caem, falando do lojista agora, suas vendas caem, qual que é a primeira coisa que você faz? Coloca promoção. O que é a promoção? A promoção é o contrário da inflação. A inflação sobe de preço. As promoções, a deflação, que é o que a gente ouviu muito falar, as promoções vêm para baixar o preço. Então, talvez você comece a querer vender mais barato determinado produto porque parou de vender. Só que parar de vender tem um efeito colateral muito grande que é desemprego. Se a sua loja fatura 100 mil, você tem uma quantidade de funcionários. Se a sua loja fatura 50, você tem outra quantidade de funcionários, porque a conta não fecha. Então você começa a demitir pessoas. Então, o que influencia a taxa básica de juros? Se o juro está alto, a atividade econômica está baixa. Se o juro está baixo, a atividade econômica está alta. Então, juro baixo atividade econômica bombando. Juro alto, atividade econômica abaixando. Mais fraca. Então, no final das contas, ou está na inflação,
né? O descontrole fiscal leva a isso, tá? Ou é inflação, juro alto, aí o governo vai lá, quer interferir direto na economia, e aí não funciona. Não, vamos congelar o preço, igual aconteceu na Argentina, né? Vamos congelar o preço, porque afinal de contas eles não podem cobrar isso aqui. Só que, vamos lá, vamos congelar o preço da carne, o final da carne. Só que ele não congelou do milho que o animal come. Aí o preço da carne fica alto para poder vender, não compensa vender, o papo de produzir, e aí falta no supermercado. Então o congelamento de preços, tá vendo? Então a economia, ela é imagina uma mesa cheia de botões, se você mexer num lado, mexe no outro, se você mexer no outro, então quanto menos o governo interferir, melhor. Quanto menos o governo mexer, melhor. Então essa taxa básica de juros, e hoje no Brasil, a gente está, hoje, dependendo das ações do governo, a gente está prestes a ver os juros abaixar. Só que aí, né, entra um outro governo que não tem essa visão de negócios, provavelmente esse juro tende a subir, porque os gastos públicos vão subir. Então o juro vai subir, vai gerar inflação, e aí a gente vai entrar nessa cadeia aí. É o que eu vejo assim de futuro, né? Só que o juro real hoje no Brasil é um dos maiores do mundo, porque a inflação está em 5%, o IPCA, que é o índice de inflação, está em 5%, 6%, e o juro está em 13,75%. Então você tem um ganho real de 6%, quase 7%, você tem um ganho real de quase dobro, 6%, quase dobrando. Então quem vai querer investir recebendo um juros, uma rentabilidade dessa, sem precisar de correr risco? Ninguém é doido. Aí investe numa renda fixa que é mais segura, né? Não vou abrir uma loja, não vou comprar um caminhão, não vou comprar um boi, não vou... Aí, por quê? Porque o juro no banco tá melhor. Aí a pessoa coloca no banco e a atividade econômica dá uma baixada, aí é desemprego. Aí é desempregado. Aí quem paga o pato? O mais pobre sempre. O consumidor final, é o efeito cascata. Ô Álvaro, cara, nosso papo tá muito bom. Tá levantado aqui que a cadeira deu uma para trás. Nosso papo tá muito bom, foi muito bom o papo, mas eu queria te agradecer. Assim, você deu uma aula, cara. Você deu uma aula, sinceramente, assim, para quem entende pouco ou não entende nada, ou entende muito, você deu uma aula para todo mundo. A sua história é muito bonita, a sua superação com a sua família é muito bonita, o valor que você dá para as pessoas que trabalham com você, que estiveram ao seu lado, é muito bonito. Eu acho que tudo que você conseguiu construir é fruto não apenas do empreendedor, mas da pessoa que você é. Então, assim, eu fico feliz de verdade de poder... Né, você compartilhou isso com a gente e eu tenho certeza que você se torna agora referência para muitas pessoas. Para mim, eu já te garanto que é, porque eu já conheci um pouquinho da sua história antes, a gente conversou antes, e já veio assim, fã de você, do que você construiu. Então, muito obrigado de verdade pelo papo, e todo o sucesso do mundo para você e para toda a equipe da Líder Capas Agro, tá bom, cara? Muito obrigado a todos que, né, eu sei que tempo é algo muito precioso nos últimos dias. Você tirou o tempo para poder assistir esse vídeo, para poder falar sobre negócio, empreendedores, aprender um pouquinho. Eu tenho pouco para ensinar, tem muita gente que sabe muito mais do que eu, mas eu quis compartilhar a prática com vocês, aquilo que eu vivi, aquilo que eu vivo. Tem muita coisa que às vezes, né, a gente não fala aqui, parece que não está vivendo, mas a gente está vivendo, a gente passa os perrengues lá, grande, pequeno, médio, todo mundo passa. O segredo é não desistir, cara. Eu sei que parece papo de coach, mas tem hora de desistir, tem hora de não desistir. E a maioria das vezes é não desistir. Você faz o cálculo direitinho, deu certo, não desiste não. Sua família está querendo, sua família ela precisa que você dê certo. Faça por eles, faça pelos seus colaboradores. E eu acho que o empreendedorismo ele é a mola propulsora da prosperidade de todo mundo, é mundial. As cidades, o governo, o estado, todo baseado no Atlas, né, que somos nós, carregamos o mundo nas costas, fazemos a economia girar, empregamos pessoas, e é o que a gente quer fazer e agregar para Pará de Minas, para o estado de Minas Gerais, para São Paulo, para o Brasil inteiro, poder fazer o nosso melhor sempre, fazer sempre o nosso melhor.
Isso aí é aquilo, né? É fazer o Cortella fala muito isso, fazer o melhor na condição que você tem, quando você não tem condição para fazer melhor ainda, né? Acho que isso resume bem o que a gente percebe de você. Pessoal, é o seguinte, então a gente vai ficando por aqui, tá? Quero agradecer você que acompanhou a gente até agora, agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, a Academia Lipoqueima, a loja Pop Store, a Biowork, escritórios compartilhados, ao Lucas Marques, nosso cara aqui do audiovisual. Agradecer também a Isadora Henriques, a nossa social media, acho que um dia eu vou falar certinho essa palavra. Ao Gustavo, Horácio, a todo mundo. E, bom, inscreva aí, tá bom? Siga a gente também nas redes sociais, @lipocast.oficial, tá bom? Você vai ver também os cortes da nossa entrevista com o Álvaro, com os nossos outros convidados e vai saber também a nossa agenda de entrevistas. Ô Álvaro, só para finalizar, gostou da caneca? Gostei. Bonitinho? Muito então, bacana. É um brinde nosso também para você, Muito tá? obrigado. Da Pop Store, Bacana mesmo. uma caneca personalizada aqui do Lipocast e a gente vai ficando por aqui. Agradeço a vocês. Em breve, novo convidado e novas histórias para você. Valeu!